Olá Maria, tudo bem? Oi, doutor João, boa noite, tudo bom? Boa noite. Preparada para fazer a live com a doutora Marion? Preparada. Obrigada pela confiança, viu, doutor? Muito obrigada. Nada, eu que lhe agradeço a disposição, a disponibilidade para fazer essa live com a doutora Marion que acabou de entrar. Gostaria de agradecer a todos, os aqui presentes, os membros da comissão, a ESA pelo apoio de sempre na divulgação dos eventos virtuais que estamos em continuidade nessas lives. Hoje será um dia excelente, pelo menos para mim, que eu gosto muito de dosimetria de pena e ficarei aqui assistindo vocês debater um tema tão importante, a advocacia, que muitas vezes é o solucionador dos casos que são trazidos, é justamente a pena, o fim do processo, É a verdade. finalidade em si dele, né? E a dosimetria é considerada na sentença a mais importante, né? O elemento mais importante é o cálculo da dosimetria da pena. Pois bem, eu apenas vou abrir a live com vocês, parabenizá-la, Maria, desde já pela live, parabenizar a doutora Marion, que tem um currículo vasto que você certamente vai ler, para que todos conheçam, uma advogada excelente, uma advogada experimentada, conselheira estadual também, uma brilhante advogada que gosta de debater bastante sobre esse tema, por isso que eu a chamei, e essa noite certamente nos brindará com a exposição, um bate-papo, trazendo as questões práticas sobre a dosimetria da pena, que é tão importante. Então, Exato, desde doutor. já, Ela precisa me enviar o convite e eu aceitar, né? Isso igual o é, senhor fez. exatamente. Desejo a todos uma boa noite, agradeço a todos os presentes e aos que entrarão também. Um forte abraço. Até mais, Maria. Ficarei aqui assistindo. Ok, Tudo de bom para doutor. vocês. Tchau. Doutora Marion, pode enviar o convite. Estou aguardando. Passei. Pronto. Doutora Marion, boa noite. Olá, boa noite, tudo jóia? Doutora Maria, como está? Tudo certo? E com a doutora, tudo certinho? Tudo certinho também. Estava vendo você conversar com o doutor João, então já aproveito também a oportunidade para agradecer imensamente, tanto em nome seu quanto em nome dele, aí o convite que me foi formulado muito gentilmente por parte do doutor João, e é um prazer estar dividindo o espaço com você, viu? Obrigada, doutora. E aí eu vou aproveitar para reiterar o convite em nome da Comissão de Direito Penal da OAB de Pernambuco, em nome do nosso presidente, o doutor João Vieira. Gostaria de agradecer à doutora Marion por estar aqui conosco, trazendo seus conhecimentos que são tão caros para a prática da advocacia criminal. E o tema da nossa live ESA de hoje é a dosimetria da pena e seus aspectos práticos. A dosimetria da pena ela é composta por 3 fases e é, sem dúvidas, uma das partes da sentença criminal que mais merece atenção. Em que pese, na fase de recurso, muitos colegas se apegam ao mérito da sentença para reverter a condenação. E, no entanto, os maiores equívocos de uma sentença e, consequentemente, a maior reforma nos tribunais, o maior índice de reforma nos tribunais estão na dosimetria da pena. E é um tema que é muito pouco abordado. Inclusive, eu pesquiso sobre dosimetria da pena, mas por outro viés, pelo viés da seletividade penal. E nós estamos aqui com a doutora Marion Bá, que irá nos abrilhantar com seus conhecimentos práticos, que a doutora Marion Bá, ela é advogada criminal, conselheira da OAB Paraná, doutoranda em Ciências Criminais pela PUC, Rio Grande do Sul, mestre em Direito do Estado pela UFPR
e professora de Direito Penal. Então, doutora Marion, a palavra está com a senhora para trazer os seus brilhantes conhecimentos práticos acerca desse tema. Obrigada. Obrigada a você, Maria. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão conosco aí assistindo ao vivo agora. Já de cara, quero deixar claro que vocês podem enviar eventuais comentários, questionamentos, né? Vou pedir a gentileza da Maria me ajudar a acompanhar isso, porque quando eu vou conversando e vou falando aqui, tanto por conta do raciocínio quanto por conta da miopia, eu não consigo ler os comentários direito. Então, peço para que você, por gentileza, me ajude se alguém fizer algum questionamento, depois você me repassa. É para ser uma coisa leve, né, Maria? A gente conversou antes, é para ser uma coisa mais informal. Então, eu vou falando aqui, mas estejam todos à vontade para participar conosco. Bom, a Maria já antecipou que a dosimetria da pena, ela é composta de um sistema trifásico, é o chamado sistema Nelson-Hungria, né? Foi esse autor que estabeleceu que o sistema de dosimetria seria composto por 3 fases. E essas 3 fases são: a primeira fase, as circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59. A segunda fase, agravantes e atenuantes, que são previstas basicamente em 4 dispositivos do Código Penal, o artigo 61, 62, 65 e 66. E aí, a terceira e última fase, que são as causas de aumento, também chamada majorantes, ou causas de diminuição, também chamadas minorantes. Eu sempre tenho tentado conversar sobre esse tema, que eu gosto muito, a Maria falou que gosta muito também do tema, mas somos pessoas raras, Maria, que gostamos desse tema de dosimetria, né? Eu vejo, assim, entre os alunos, muitos alunos não gostam muito, mesmo entre os professores, acho que não são muitos os professores que têm prazer em ministrar essa matéria, não tem muitos autores que gostam de escrever a respeito, né? Então, a teoria do delito faz muito mais sucesso, por exemplo, que a teoria da pena, que é a dosimetria da pena. Então, o que eu tenho tentado conversar sempre que eu tenho oportunidade é mostrar que a dosimetria da pena é um instrumento tão importante quanto, por exemplo, a teoria do delito, tão importante quanto o processo penal, porque muitas vezes não se consegue resolver um processo, por exemplo, pela teoria do delito ou pela questão processual. Às vezes está lá lotado de prova, tem prova da autoria, tem prova da materialidade e não tem mais como se discutir, o sujeito, enfim, vai sofrer uma condenação. Se a pessoa acabou renegando um pouco a importância da dosimetria, essa condenação vai vir com toda a força e o advogado não vai conseguir diminuir o estrago, vamos colocar assim, né? Então, não vai conseguir diminuir o estrago que foi feito ou que será feito por um juiz que também não conhece, e a gente sabe que em primeira instância essa realidade, infelizmente, é muito verdadeira. Os juízes, né, de primeiro grau muitas vezes não sabem realizar direito à dosimetria, mesmo o tribunal às vezes, enfim. Então, é um importante instrumento de manejo, assim, para o advogado criminalista e também para o promotor, para o juiz e assim por diante. A primeira fase talvez seja a que mais gera discussão. Arrisco dizer que é a mais subjetiva de todas, porque é aquela composta de 8 circunstâncias judiciais. E, por exemplo, se eu fosse falar aqui com a Maria, por exemplo, e falasse assim: Maria, você é juíza e você vai analisar as 8 circunstâncias judiciais. As 8 circunstâncias judiciais são culpabilidade. Veja que a lei só diz isso para você. Analise a culpabilidade. A Maria, enquanto juíza, vai dizer: bom, o que entra? O que não entra? O que é exatamente que pode ser pesado ou não pode, né? Mesma coisa em antecedentes, mesma coisa em conduta social, personalidade. A lei só dá bem assim um diretriz, mas muito brando, dizendo essas palavras que o juiz tem que analisar, mas ela não detalha muito isso. E aí, claro que gera toda uma consequência em relação a esse não detalhamento, porque cada uma dessas circunstâncias judiciais são extremamente subjetivas. Primeiro, que eu não sei direito o que analisar em cada uma delas. Então, por exemplo, o que seria a ideia de culpabilidade? O que eu posso afirmar com certeza é que não é a mesma culpabilidade da teoria do delito. E muita gente confunde isso. Muita gente acha que a culpabilidade que vai ser analisada na hora da pena é a culpabilidade enquanto elemento do crime.
E obviamente não é, porque para punir alguém, eu tenho que ver se a pessoa tem culpabilidade. Se ela tem, portanto, imputabilidade, se ela tem consciência da ilicitude, potencial consciência da ilicitude, se ela podia agir de outra forma. Eu analiso isso para dizer, você pode receber uma pena. A partir do momento que eu digo que ela pode receber uma pena, eu passo a calcular esta pena. Se eu analisar os mesmos elementos para aumentar a pena, é evidente que eu sempre vou aumentar. Né? Então, não é essa culpabilidade. Eu posso dizer com certeza que não é essa culpabilidade. Então, que culpabilidade que seria essa? Que culpabilidade que está se falando quando fala sobre isso nas circunstâncias judiciais? É o grau de reprovabilidade da conduta, o que é algo extremamente subjetivo. Então, eu tenho alguns exemplos, eu não tenho bem um conceito, porque ninguém vai ter esse conceito. O conceito é grau de reprovabilidade, mas é mais ou menos assim, ó. Imaginem um crime de estupro. Um crime de estupro é um crime gravíssimo, seja onde for. Mas, se é um crime de estupro cometido, por exemplo, contra a esposa, na presença do marido, ou então de um filho na presença de um pai, arrisco dizer que ninguém vai negar que há uma culpabilidade maior em relação a esse autor do crime. Porque, poxa, aí, sabe, o pai assistindo o crime acontecer, ou o marido assistindo o crime acontecer, é claro que isso eleva a culpabilidade de um crime que já tem uma culpabilidade acentuada. E isso tem que entrar em algum lugar na pena. Então, é aqui que entraria essa análise. A mesma coisa, por exemplo, em outros crimes, homicídio. Tem homicídios que são sempre graves, mas homicídios que são mais graves do que outros. Não à toa, alguns, por exemplo, viram capa de revista, viram capa de jornal, ganham todas as mídias, justamente por conta do grau de culpabilidade com que aquele homicídio foi cometido. Então, a primeira coisa é reconhecer que existem crimes e crimes. Né? Existem crimes e crimes. Uma expressão que a gente usa, que é uma expressão muito técnica, mas eu vou tentar traduzir aqui. Tecnicamente, a gente diz que se deve analisar se o crime está transbordando aqueles elementos necessários para o elemento típico do crime. Por exemplo, imaginem, vou dar 2 exemplos usando a Maria, coitada aqui, mas é a única pessoa que eu estou enxergando no vídeo, Maria. Então você vai ser vai ser objeto dos meus exemplos hoje. Imagine que eu vou assaltar a Maria. E aí é um crime de roubo, portanto, eu chego para Maria e digo, com uma arma de fogo, e digo, Maria, olha, eu tô armada, mas eu não quero te machucar, colabore comigo, passe tua carteira, passe teu celular, vamos sair todos bem daqui se você colaborar. Ela me passa a carteira, ela me passa o celular, eu agradeço, desejo uma boa noite e vou embora com os bens. Isso é um roubo? Isso é um roubo. Tem elemento ameaça? Tem. Tem subtração patrimonial? Tem. Agora, eu posso também fazer um roubo que eu vou chegar para Maria e vou falar assim, Maria, cabeça no chão, eu boto o meu pé na orelha dela, eu ameaço a Maria, faço um terrorismo, digo que ela vai morrer o tempo todo, pego os bens e vou embora, né? Isso também é um roubo. Mas eu não precisava ter agido, eu vou muito além do necessário para o cometimento desse crime, que já seria caracterizado de uma forma mais branda, como no primeiro exemplo que eu dei. Então, é esse tipo de coisa que entra aqui nesse elemento de culpabilidade, que é uma coisa super subjetiva, ok? Não sei se estou me fazendo entender, Maria, se você quer fazer algum comentário, se tem alguma questão aí, ou se eu posso seguir, vai me dizendo. Por enquanto não, pode seguir. Ok. Então, esse é um primeiro ponto, é analisar quão subjetivo é, né, essa primeira fase, portanto. Vou dar alguns outros exemplos dessa questão de subjetividade, que entra nessa questão da primeira fase. A mesma coisa, ela pode ser interpretada de várias formas diferentes. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês que estão nos assistindo, uma pessoa que está desempregada, isso serve para aumentar a pena em termos de personalidade ou de conduta social? Isso serve para diminuir a pena? Ou isso serve de forma neutra, ou seja, não muda nada? Estar desempregado é um elemento positivo? É um elemento negativo ou é neutro? Vocês não conseguem me responder essa questão se a gente não detalhar mais isso. Vocês podem me perguntar assim, tá, Marion, mas essa pessoa está desempregada por quê?
Ela está desempregada porque ela saiu distribuindo currículos, mas o país está numa baita crise, Covid, pós-Covid, e aí não consegue um emprego. Ou a gente está falando de um sujeito que nunca quis trabalhar, que a vida inteira viveu nas costas dos outros e que, portanto, é um sujeito que se nega e prefere ter uma vida, sei lá, vida louca, do que uma vida de um trabalho tradicional ou alguma coisa. Que tipo de desemprego a gente está falando? E outra, se o crime é, por exemplo, um crime sexual, interessa alguma coisa o fato do sujeito estar empregado ou desempregado? Porque me parece, se é um crime, por exemplo, patrimonial, tem mais ligação com isso. Agora, se é um crime sexual, tem menos ligação o fato do sujeito estar empregado ou desempregado. Então, isso também é algo extremamente subjetivo. Outros exemplos, vingança. Se eu perguntar para Maria ou para vocês que estão nos assistindo, se vingança é algo que pode ser contra o réu, a favor do réu, ou se é algo neutro, vocês não conseguem me responder de cara também. Vocês vão ter que me perguntar, Marion, de que vingança você está falando? Você está falando de vingança, por exemplo, de um pai que descobriu que a filha foi estuprada e aí, enfim, ele está vingando esse crime, que aí pode até ser um motivo nobre, dependendo do juiz, ou você está falando, por exemplo, de um motivo de um sujeito que invadiu a boca do outro para o tráfico de drogas e aí foi lá e matou, ou por conta de uma dívida de drogas. Aí também é uma vingança, mas é uma vingança muito diferente da primeira vingança que eu mencionei. Então, é claro que se torna muito difícil fazer um controle judicial e a gente está aqui tentando dizer o que é certo ou o que é errado, quando a gente tem tanta subjetividade assim. E essa subjetividade ampla, ela tem que ser controlada de alguma forma, porque é essa subjetividade que vai fazer com que um crime seja apenado com 2 anos, ou 3, ou 4, que prescreva ou que não prescreva, né? Então o juiz ele pode inclusive trabalhar para sair do patamar de prescrição, dando dias a mais, dando meses a mais, por exemplo, para alguém. Então é óbvio que tem que ter um certo controle. Mas esse controle, e arrisco dizer isso, nunca vai acontecer na dosimetria, esse controle ele nunca vai ser muito objetivo, porque as questões que são analisadas, elas são, na essência, subjetivas. Então, esse é algo que permite a individualização, mas é algo que, por outro lado, abre uma grande subjetividade do magistrado, né? Se é uma solução e um problema na dosimetria da pena. Tudo bem até aqui? Cortou? Caiu? Continua. Oi. Voltou. Oi, Maria, tá me ouvindo? Tô. Pode continuar. Ok. Tem alguma pergunta já que nos foi enviada aí? Doutor João Vieira. Vamos lá. Lucro fácil nos delitos patrimoniais, como os tribunais têm entendido como motivação do delito? Uhum. Muito boa essa pergunta do doutor João. Eu não sei aí no tribunal de vocês, mas eu sei dizer aqui no Tribunal do Paraná como que isso está sendo tratado. E aqui no Paraná, muitos desembargadores entendem que o lucro fácil, enquanto motivo de um crime patrimonial, né, teria que ser sopesado, por exemplo, como um aumento de pena, porque seria um motivo, enfim, ruim para o réu, vamos colocar assim, né, desfavorável ao réu. Me parece que a questão do lucro fácil, e aí, doutor João, eu acho errado a gente dizer que isso é inerente ao crime. Eu prefiro dizer que isso é o motivo mais normal pelo qual os crimes patrimoniais acontecem. Eu não sei dizer se é inerente, porque se eventualmente acontecer uma subtração patrimonial, ou enfim, um tráfico de drogas, ou outro crime patrimonial, que tenha uma razão diferente do lucro fácil, se fosse inerente ao crime, a gente teria que absolver esse sujeito. Porque aquilo que é inerente faz parte do crime. E excluído, exclui o crime também. Então, eu arrisco dizer que não é inerente.
mas que é algo tão natural e que é algo tão frequente nos crimes patrimoniais que isso não pode servir como um aumento na pena. E deixa eu dar um outro exemplo disso, que também tem um erro muito frequente em relação a essa questão dos motivos, que é, por exemplo, em relação aos crimes sexuais. Vocês já devem ter visto decisão falando mais ou menos assim, ó. Motivo do crime sexual, um estupro, por exemplo, para satisfazer a lascívia. Isso é inerente ao crime. Olha, isso é a razão, vamos dizer assim, mais normal de um sujeito cometer um crime sexual, mas inerente ao crime de estupro. Por quê? Porque se fosse inerente ao crime de estupro satisfazer a própria lascívia, todas as vezes que um sujeito cometesse, por exemplo, para vingar, por exemplo, para humilhar, como a gente tem no caso de crimes de guerra, por exemplo, dores estupram as mulheres dos vencidos. Isso é um ato muito característico de humilhação. Então, isso é um exemplo claro que, se você considerar que a satisfação da lascívia é inerente ao crime, esse sujeito que estupra a vencida na guerra seria absolvido, não existiria o crime. Então, é errado dizer que é inerente ao crime, mas é certo dizer que isso não aumenta a pena porque é o motivo natural, vamos dizer assim, dos crimes, né? Não sei se me fiz entender, mas acho que dogmaticamente é uma diferença importante. Para o doutor João aí que me perguntou, não sei se eu te respondi, qualquer coisa, me cutuca de novo, manda mensagem de novo aí. Ok? Maria, tá tudo bem? Eu tô travando para você ou você tá me ouvindo bem? Não, tô lhe ouvindo. Às vezes aqui trava, eu não sei se a minha internet ou é a sua, mas eu consigo lhe ouvir. Eu vou fazer depois um questionamento aí sobre a individualização da pena. E aí, no momento que for mais oportuno, eu faço a intervenção. Tá bem. Então fica à vontade. Outro ponto que também discute-se muito na primeira fase da dosimetria da pena é em relação ao quantum de aumento de cada uma das circunstâncias judiciais. Essa é uma discussão histórica, assim, né? Se tem que ter um quantum fixo ou não, se é um oitavo, se é um sexto. A gente tem uma série de palpites em relação a como que seria esse quantum da primeira fase. E aí eu arrisco dar a minha opinião aqui. Vocês podem, inclusive, discordar, né? Mas já me perguntaram muitas vezes se eu sou a favor ou contra, por exemplo, a adoção de um critério matemático na primeira fase da dosimetria da pena. Eu sempre brinco respondendo que se eu estou diante de um juiz que é um juiz ruim, eu sou a favor de um critério matemático. Porque eu acho que se o juiz é ruim, é vantajoso que você amarre esse juiz. Se eu estou diante de um juiz bom, eu quero ter uma subjetividade nesse quantum, né? Então, brincadeiras à parte, se o juiz é bom ou ruim, falando assim, sem saber quem é o juiz, eu sou contra um critério matemático. Eu acho que esse critério matemático não tem que existir por algumas razões. Primeira razão, a lei, todas as vezes que quis prever um critério matemático na lei, ela fez. Por exemplo, na terceira fase, ela dá o quanto tem que aumentar. Ela diz, aumente 1/3, aumente de 1/6 até metade, aumente de 1/3 até 2/3. Ela diz quando tem que ter esses critérios matemáticos. Na primeira fase, a lei abriu mão disso. E a lei abriu mão disso não foi por acaso. A lei abriu mão disso justamente porque ela quer dar para o juiz uma subjetividade bastante grande. Então, eu acho que a lei não deu essa questão desse critério matemático. O segundo problema, e aí até tem a ver talvez com a tua pergunta, quando eu faço um critério matemático, eu aniquilo a possibilidade de uma individualização da pena plena. Porque, por exemplo, imagine que eu e o Pedro, acabei de ver o Pedro Porto, meu amigo, professor aqui em Curitiba, que entrou aqui na live. Imagine que eu e o Pedro, nós dois estamos respondendo pelo mesmo crime juntos. Eu tenho um único antecedente criminal. O Pedro, péssima influência, tem 10 antecedentes criminais. Se o juiz, na primeira fase, for dar 1/8 de aumento para cada circunstância judicial,
o que vai acontecer é que ele vai dar o mesmo aumento para mim, Marion, que tenho um único antecedente criminal, e para o Pedro, que tem 10 antecedentes criminais, porque ele vai estar dando um 1/8 de aumento por circunstância. E percebam que, então, ele está equiparando duas situações que não são equiparáveis. E é por isso que a lei não deu para ele um quantum. É por isso que a lei deixou esse juiz mais solto para que ele pudesse olhar. Pô, eu estou analisando a pena da Marion, que tem um antecedente, do Pedro, que tem 10, do fulano, que tem 8, da fulana, que tem 6. Então, é por isso que existe também esse critério, enfim, mais solto na primeira fase e não previsto por lei nessa objetividade, vamos colocar assim, né? Okay? Já pegando o gancho da individualização da pena, eu vou fazer a minha pergunta, Marion. Pois não. A individualização da pena, ela ocorre em 3 fases, né? Na fixação pelo legislador, né? Nos parâmetros mínimos e máximos, na fixação pelo juiz e na fase da execução. Então, nesse caso, não seria necessário uma análise mais crítica, tendo em vista que essas 3 fases, elas implicam numa política de consequências distintas para o acusado? Sim, vamos lá. Essa primeira etapa que você diz é uma individualização, a gente chama individualização em abstrato. Ou seja, é uma individualização feita pelo legislador sem conhecer nenhum caso concreto. Eu vou usar, inclusive, um exemplo que eu acho que daí vou conseguir trabalhar melhor com a tua pergunta, tá? Então, vamos pensar num crime de tráfico de drogas. Se eu perguntar assim, Maria, você acha que o crime de tráfico é grave ou não é grave? Ou se eu perguntar para qualquer uma das pessoas que estão nos ouvindo aqui, vocês acham que o crime de tráfico de drogas é grave ou não é grave? Eu não estou dizendo que crime de tráfico foi esse. Eu não disse quem, eu não disse quando, eu não disse onde, eu não disse nada. Eu só disse que se perguntei se é grave ou não. Possivelmente você vai me dizer que sim, que o crime de tráfico de drogas é um crime relativamente grave. Então, o legislador sentado na cadeira dele, sem conhecer nenhum caso concreto, sem conhecer quem ele está julgando, sem conhecer nenhuma circunstância, ele vai decidir se o crime é grave ou não. E para isso ele vai estabelecer um patamar de pena mínimo ou um patamar de pena máximo. Tanto é verdade o que você está me dizendo, que as individualizações acontecem em vários momentos, que o Brasil não adota uma pena fixa. Porque a gente podia ter esse critério. Por exemplo, tráfico, pena 10 anos. Eu podia ter feito essa escolha política criminal. Mas o Brasil não fez, justamente porque o Brasil, então, enxerga, como a maioria dos países, não todos, mas a maioria dos países, eles veem que é preciso que o juiz, no segundo momento de individualização, que é uma individualização em concreto, ou seja, olhando para o caso, porque o juiz está olhando para um caso, ele vai ter que ver se isso é realmente grave ou não. Então, por exemplo, o crime de tráfico pelo legislador, olhando em abstrato, foi considerado um crime grave. Só que agora, o juiz tem na frente dele um cara chamado Fernandinho Beiramar. Se confirma a impressão abstrata de que aquele crime é grave? Provavelmente sim, porque a gente está diante de um dos maiores traficantes do país, que é o Fernandinho Beiramar. Então, claro que daí vai se confirmar essa gravidade do crime e o juiz vai dar uma pena mais elevada. Agora, pode acontecer, por exemplo, e aí é um caso verdadeiro que eu tive, enfim, do escritório que eu cuidei uma vez, foi um menino, esse menino tinha, sei lá, 19 anos, ele estava num boteco na hora do almoço, ofereceram para ele R$ 50 para que ele fizesse como se fosse batedor, assim, uma Kombi com 100 quilos de maconha, e ele nem sabia o que tinha dentro dessa Kombi, mas ofereceram 50 para ele dar uma olhada se tinha algum movimento estranho, ligar e avisar se tivesse um movimento estranho. Ele teve essa participação. E ele foi condenado por coautoria, participação, enfim, no tráfico de drogas. Esse cara é traficante. O Fernandinho Beiramar também é traficante. Mas vocês vão concordar comigo que não é o mesmo tipo de traficante. E se eu eliminar a possibilidade do juiz, no caso concreto, olhar para isso e fazer a diferença,
eu vou equiparar esses dois tráficos, que não são equiparáveis. Um é traficante e o outro, sei lá, é qualquer coisa, mas não é traficante. É um menino que entrou numa furada, entendeu? Mas não é um traficante. Então, é justamente por isso que se permite o segundo momento de individualização. E aí, aproveitando tua pergunta, Maria, o terceiro momento é o momento da execução da pena, né? Que também tem que ter uma possibilidade de individualização. E olhem que interessante. Foi por conta disso que a Maria acabou de perguntar, e disso que a gente está conversando agora, desse terceiro momento de individualização, que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional, lá na lei dos crimes hediondos, uma palavrinha escrita, o sujeito condenado por crime hediondo cumprirá no integralmente fechado. Por que o Supremo julgou isso inconstitucional e disse que estava julgando isso inconstitucional por conta do princípio da individualização da pena? Justamente porque ele disse, olha, eu não posso colocar todo mundo preso e aí, a partir de então, equiparar todas as situações e dizer assim, olha, todos vocês, ninguém mais progride, ninguém mais vai ter nenhum benefício, independente de se comportou bem, se comportou mal, trabalhou, estudou, não trabalhou, não estudou, azar. É tudo igual, é tudo integral fechado. Percebe que eu tiro a individualização? Porque eu estou equiparando todas essas situações. Então, é por isso que existe esse terceiro momento, que é o momento na execução em que eu também faço uma individualização do tipo, tá estudando? Vai ter remissão. Tá trabalhando? Vai ter remissão. Não tá? Não tem. Fez falta? Vai regredir. Não fez? Pode progredir. E assim por diante. Né? Então, esses são, respondendo a tua pergunta, Maria, esses são os 3 momentos e cada um desses momentos conta com todo um critério de individualização para que então possa se chegar numa pena efetivamente individualizada para o sujeito, né? Ok? Não sei se te respondi. Respondeu sim. Ok. Mais alguém tem alguma pergunta aí pra gente, para eu não sair falando assim na balada carreira aqui sem responder mais ninguém? Alguém mais tem alguma pergunta? Doutor João Vieira. Nos crimes tributários, muitos juízes aplicam o artigo 12, parágrafo, inciso 1, grave dano à coletividade, da Lei 8.137, de forma aleatória, não sendo insignificante. Qual o valor a seguir? Tem precedente para esse caso? Também é bem boa a pergunta, doutor João. Não, na verdade, não tem um valor específico, né? É a mesma dificuldade, acho que inclusive tem a ver com a pergunta que ele fez ali, né? Ele falou, não sendo insignificante. Só que veja, mesmo o doutor João, para a gente estabelecer o que era insignificante, teve tem ainda, né? Toda uma discussão. Que nos crimes tributários foi uma discussão um tanto diferente de todos os outros crimes. Porque, por exemplo, crime de furto. O que é insignificante? É como se sentássemos nós dois, doutor João e eu, 2 desembargadores, por exemplo, um em frente ao outro, e eu falasse, e aí, doutor João, quanto que é insignificante para você? Para você, R$100 é insignificante? 200 é? 300 é? 1.000 é? E 2.000 é? E você ia me olhar e ia falar, eu acho que até 400. E eu ia dizer, bom, para mim até uns 600. Então é super subjetivo. Nos crimes tributários não foi tão subjetivo, porque eles emprestaram algumas interpretações lá do tributário mesmo, em que não se executava a dívida, porque saía mais caro executar a dívida do que a dívida executada, em termos de movimentar a máquina estatal mesmo. Então, eles renunciavam à execução até 10.000, depois até 20.000, e aí eles emprestaram esse valor, dizendo mais ou menos assim, se o direito penal é subsidiário e só entra em cena quando os outros ramos não dão conta, não faz sentido eu criminalizar alguém quando nem o tributário está muito aí para esse valor. Então, aí eles criaram esse critério. Mas é um critério, enfim, meio subjetivo, mesmo a questão da insignificância. E da mesma forma, qual é o prejuízo grande ao erário é subjetivo também. Então, também me parece que depende do tributo, depende se a gente está falando é um tributo estadual, se é um tributo federal, porque isso também vai fazer uma diferença. Então, não tem um patamar, e exatamente aqui cessa o que não é tão grave, a partir daqui é grave. E outro cuidado, aproveitando a pergunta do Dr. João, que eu acho bem interessante,
é que às vezes eles aumentam a pena de um crime só tributário por conta da soma dos prejuízos de muitos crimes tributários. Então, por exemplo, o sujeito ele fez, sei lá, 100 crimes tributários a ver com nota fiscal, emitindo nota fiscal falsa, assim por diante, então com falsidades ideológicas e assim por diante. E cada um desses crimes teve um prejuízo, sei lá, de 1.000.000, de 2.000, de 3.000. Cada crime não tem um prejuízo super relevante, mas a soma de todos eles tem. E o que o juiz faz? Ele aumenta a dosimetria de um crime pelo prejuízo causado por todos os crimes, o que aos meus olhos está muito errado, porque a dosimetria é individual de um crime. Então eu não poderia usar o resultado de todos, da soma de todos, para fazer esse aumento. E assim, os juízes sistematicamente fazem isso. Eu tenho recorrido em relação a isso, né? Mas por enquanto tenho sido vencida nos meus recursos. E aqui deixa eu aproveitar e abrir um parênteses, Maria, também, que eu acho que é importante. Eu acho que a gente está fazendo aí uma live para a OAB. Então, o nosso público possivelmente é formado por advogados, né? Sabe que eu sinto, até um desabafo aqui, eu sinto assim que, por exemplo, o Ministério Público, eles têm muito o lance de fazer um recurso pela matéria. Tipo, o promotor, às vezes, ele não está tão preocupado com aquele caso do gabinete dele, aquele caso específico. Ali vai dar uma diferença de tipo 1 mês, 2 meses na pena. Mas o promotor, ele recorre pela tese, porque ele quer proteger uma tese. E aí todos os promotores agem assim, e com isso eles fortalecem teses ministeriais, teses de acusação. Nós, advogados, não fazemos isso. Os advogados, eles pensam muito nos próprios clientes, né? Ele vai falar assim, mas esse caso acho que não vale muito a pena. Mas, poxa, se eu sempre recorrer de uma coisa, a Maria sempre recorrer disso, o doutor João sempre recorrer disso, os outros advogados que estão nos assistindo também, essas teses começam a ser ouvidas. Essas teses começam a criar precedentes, começa a ter um precedente lá, um aqui e assim por diante. Então, eu acho também que a classe dos advogados deveria ser um pouco mais preocupada e um pouco mais organizada em fazer essa constituição de teses defensivas, em que a gente recorresse muito mais pensando na advocacia total, na classe dos advogados, e eu tenho que recorrer, às vezes, pensando no teu cliente, Maria, isso que eu estou dizendo. Eu recorro pela tese, eu não recorro só pelo meu cliente. Eu acho isso uma coisa que nos falta. Talvez a gente tenha que organizar melhor isso. A defensoria faz um pouco isso, mas nós, advogados, repito, nós não temos muito esse hábito e deveríamos ter, né? Isso teria uma força maior, assim. Ok? Dúvidas aí? Não, sobre esse tema não. Eu tenho umas dúvidas aqui que eu queria, inclusive, perguntar. Estou com medo do tempo, porque eu acho essa questão do atenuante, né? Eu acho muito importante, que inclusive não é muito utilizado na prática, e eu queria aproveitar já, antecipando a segunda fase, para dentro desse tempo fazer essa pergunta, para a gente não ficar sem esse esclarecimento. Marion, em segunda fase, nos atenuantes penais, nós temos aqui o artigo 66, que ele fala que a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. E aí, por não estarem expressas na lei, elas são chamadas de atenuantes inominadas, né? E ela também, essa atenuante inominada, ela é defendida por Zaffaroni, que é um crítico do direito penal e da criminologia crítica. E também temos a violação do princípio da razoável duração do processo, que também já é discutido na doutrina. E aí, a minha pergunta na prática, enquanto nós, advogados de defesa, como nós podemos invocar o artigo 66, já que essa previsão ela não é expressa? Como nós podemos trabalhar esse artigo 66 na questão do atenuante? Perfeito. Eu acho essa pergunta bem importante, porque, assim, as agravantes, elas estão num rol taxativo, né? As agravantes é o que está na lei e, senão, não pode ter. As atenuantes têm algumas na lei e outras que não, justamente porque isso não viola a legalidade, porque é a favor do réu,
e porque muitas vezes vão existir algumas situações que não são de antemão previstas ou previsíveis pelo legislador, de maneira que cada caso pode ter alguma atenuante. Então, nós advogados, o que a gente faz? A gente costuma olhar na lei e lembra só daquilo que é previsto em lei, né? E você fala, poxa, mas então eu quero atenuante, eu quero essa atenuante, quero aquela. Mas talvez a gente possa prestar atenção muito mais em algumas atenuantes que não estão previstas na lei, mas que existem nos casos concretos. E aí você pode invocar justamente assim, dizendo, olha, embora não prevista na legislação penal, o artigo 66 me autoriza a pedir atenuantes não previstas em lei. Nesse caso concreto, tem uma peculiaridade que é tal, 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 tal. Aí você vai dizer, eu posso dar alguns exemplos aqui. Mas aí você traz essa peculiaridade e pede para o juiz para que ele atenue a pena do seu cliente em razão de uma coisa específica, em razão de uma peculiaridade. Vou dar alguns exemplos. O primeiro deles é o que a gente tem entendido tecnicamente como o princípio de coculpabilidade do Estado. Isso é aplicado para muitos casos de defensoria pública, tem muito a ver com o que você estuda, Maria. Você me falou no começo da live que você estuda com questão de seletividade. Assumir o erro dele diante do fato. Então, ele partilha Perfeito. O entendimento. Isso, perfeito. A ideia é justamente que o Estado ele não vai eximir o sujeito de responsabilidade, porque ele teria como agir de outra forma, tanto é verdade que várias outras pessoas agiram de outro modo. Então, por exemplo, um sujeito que nasceu na favela, que perdeu a mãe cedo, que não teve muita chance de estudo, não teve muita chance de emprego e assim por diante, e depois acabou se envolvendo, por exemplo, com tráfico de drogas. Eu tenho como absolver esse sujeito por conta dessas circunstâncias? A maior parte dos juízes vai dizer não. Ele vai dizer assim, olha, eu tenho outras pessoas que nasceram na favela, que não tiveram estudo, que não tiveram trabalho e que não entraram no mundo do tráfico. Você, portanto, podia agir de outra forma. Você, portanto, tem culpabilidade, em termos de teoria do delito agora, não em termos de circunstância da pena. Então, você tem culpabilidade. Ok, mas o Estado diz, olha, mas eu reconheço que eu também falhei com você, que eu também não te dei uma estrutura, que eu também virei as costas, que eu também não te dei oportunidades que a Constituição dizia que eu te daria, e assim por diante. E aí isso faz com que o Estado puna, mas diminua um pouco a pena. Esse é um exemplo. Então, todas as vezes, por exemplo, quem lida muito com dativo, que está nos assistindo, que tem casos de dativos, com situações assim muito diferentes da vida, da minha vida, da vida da Maria, né? Pessoas que têm uma situação muito precária de vida, que tem, enfim, o Estado não auxiliando. Esse é um exemplo em que pode se pedir para que tenha uma atenuante. O outro exemplo que a Maria também antecipou na fala dela é a violação à duração razoável do processo, né? O processo em si, ele já é um ônus. É um peso em vários sentidos. Ele é um peso econômico, porque tem que o sujeito pagar advogado. Ele é um peso social, porque o sujeito é olhado na sociedade e tem um carimbo na testa dele escrito réu, que já é algo pejorativo, porque para você ser basta você ser réu, ou seja, você ainda está respondendo ao processo e já tem um certo preconceito no olhar em relação a você. Tem um peso emocional, porque o sujeito dorme, acorda e pensa, e aí, será que vou ser condenado? Será que não vou? E tudo isso, né? Então, o processo, ele é um ônus. Se ele é um ônus, e ele demora demais, às vezes 10 anos, 12 anos, 15 anos, e não por culpa do réu, ou seja, por culpa do próprio Estado, quando o Estado dá a pena, o Estado pode atenuar. Ele diz assim, olha, eu te condeno, porque foi você, tem autoria, tem materialidade, eu te condeno, mas como forma de reconhecer que eu demorei demais para te condenar e que isso representou um ônus para você, eu vou diminuir um pouco a tua pena. Isso não está previsto em lei, mas isso é possível. Tem um exemplo, desembargador, um juiz ou um ministro corajoso a esse ponto, mas eu gostaria muito de ver, e aí também tem a ver com a pesquisa da Maria, alguém dando uma diminuição na pena por conta da situação prisional no Brasil.
Então, porque, por exemplo, os ministros, eles condenam alguém, os desembargadores condenam alguém, os juízes condenam alguém por descumprir a lei. Mas quando eles punem alguém e mandam para o presídio, o Estado também está descumprindo a lei, porque ele manda o cara para uma situação prisional que não é o que a lei garante para ele. Então, ele podia dizer, olha, eu estou te punindo por descumprir a lei, mas eu também vou atenuar a sua pena porque eu também descumpro a minha palavra diante de você. Quando eu também te coloco cheio de gente na cela, não te dou direito, enfim, a trabalho dentro do presídio e N outras coisas, né? Então, esses são alguns exemplos, Maria, disso que você está falando. Eu acho bem importante aí chamar a atenção dos advogados para isso, né? Isso. Fizeram aqui também um questionamento em relação... Vamos ver aqui... O comportamento em um cumprimento de pena anterior pode ter alguma influência na dosimetria de uma pena posterior? É o João quem fez essa pergunta. Outro João, não o doutor, é outro João. Ok. Então, João, sim, é possível. Quando se analisa personalidade e quando se analisa, por exemplo, comportamento, conduta social, personalidade, isso engloba um comportamento do sujeito na sociedade como um todo. Se parte da vida dele foi no presídio, o comportamento dentro do presídio é possível de ser analisado, assim como fora do presídio. Isso é tão forte. Eu vou dar um exemplo que é um exemplo, não é meu, tá? É de um amigo meu, promotor de justiça, ele sempre conta esse exemplo. Foi um caso que revelou a personalidade do sujeito, não era nem na vida anterior, nem na vida posterior, não era nada. Era no momento do julgamento. O sujeito estava em júri popular e ele ficava insistentemente encarando o juiz com um olhar de deboche, com um olhar desafiador, o juiz que ia fazer a dosimetria. E aí, quando ele leu a decisão dos jurados dizendo que ele, enfim, ia ser condenado, ele encarando o juiz ainda disse que aquilo ia ter consequências e tal. Veja, esse sujeito, na hora do julgamento, ele está revelando uma personalidade absolutamente desrespeitosa ao Poder Judiciário, audaciosa, agressiva, enfim, classifiquem como quiser. O juiz, na hora, falou, peraí, eu tinha feito a dosimetria, mas eu vou mudar um itemzinho aqui em relação à tua personalidade, porque eu acabei de ver que a tua personalidade é muito mais audaciosa do que eu pensava. E aí ele aumenta a pena do sujeito por aquele momento que ele expressa a personalidade. Então, sim, é possível que se analise todo esse arcabouço, assim, probatório em relação à personalidade, em relação à conduta social. Não sei se respondi, João, mas é isso, poderia sim. O doutor André Gouveia, ele está perguntando aqui se já existe algum precedente em relação às atenuantes inominadas. Principalmente no que se refere a quando o Estado assume também, ele partilha a culpa e atenua a pena do réu. Sim, tem precedentes da teoria da co-culpabilidade, que é essa. Tem precedentes também em relação à violação da duração razoável do processo. O tribunal que mais tem precedentes nesse sentido é o TJ do Rio Grande do Sul. Eu acho que se você vai pesquisar precedentes, vai lá para esse tribunal, que inclusive foi o tribunal que inaugurou essas duas teses. E em relação ao terceiro exemplo que eu dei, de atenuante nominada por conta do sistema prisional, do sistema carcerário, eu já vi isso ser discutido, mas ficou como voto vencido. Então, eu não consegui nenhum precedente. Até por isso eu brinquei que queria ver um juiz ou um desembargador ou um ministro com coragem de efetivar isso. Então, André, em relação a essa última, só voto vencido. Mas em relação às outras duas, sim. Tem precedentes no TJ do Rio Grande do Sul. Ok? Mais algum ponto? Mais alguma dúvida, Maria? Não, enquanto não. Pode dar continuidade. Tá. Bom, a gente tem só aí 9 minutinhos, então se alguém que está nos assistindo quiser mandar uma dúvida derradeira aí, estejam à vontade. E enquanto ninguém me manda essa última dúvida, eu acho que é importante. Eu vou mandar a dúvida, então. Pois não, tô aqui para isso, pode falar. O clássico da doutrina, e aí eu vou falar da sentença, né? É o ato processual de sentença que omite o seu comando definidor de sua qualidade estrutural.
E aí é no caso do juiz que fundamenta a condenação e no final ele não registra a conclusão do julgado sem os dispositivos apropriados àquela espécie, né? E sem dosar a pena. Eu queria saber se a doutora já se deparou com um caso como esse, que é o caso de sentença penal sem a parte dispositiva. Se na prática a doutora conhece, se já se deparou com um caso como esse. Assim, exatamente desse jeito, com uma ausência completa do dispositivo, não. O que a gente mais vê é com falha na fundamentação. Isso direto, né? Arrisco dizer, eles lembram do dispositivo, mas eles falham ou esquecem muitas vezes dessa garantia e dessa necessidade de fundamentação. Acho que aí é a principal falha. E é a principal, vamos dizer assim, dificuldade de ajeitar também. Porque sem o dispositivo você embarga, você recorre, supre, mas a fundamentação eu acho que é o problema principal. Desculpa, Maria, cortou. Que poderia ser um caso de nulidade, né? É um caso de nulidade. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Tem alguém que eu vi aqui, alguém perguntando alguma coisa de qualificadoras. Acho que a pessoa já mandou 2 vezes aqui. Você sabe dizer o que é a pergunta? Qual o critério que se aplica para crimes qual aumenta a pena? Vamos lá, vamos ver se eu entendi, mas assim, ó, um crime, e vou usar aqui bem uma expressão leiga, ela não é muito técnica, mas acho que talvez seja didática, tá? Um crime que ele é qualificado, ou um crime que é duplamente qualificado, ou um crime que é, entre aspas, triplamente qualificado, eles têm diferença entre eles. Por quê? Porque o crime qualificado, vamos pensar, por exemplo, um homicídio. Um homicídio qualificado, ele vai ter uma pena de 12 até 30 anos. Se esse crime qualificado for tudo favorável para o réu, essa pena pode ficar em 12, que é a pena mínima de um crime qualificado, por uma qualificadora. Se um crime for duplamente qualificado, ele é um crime de homicídio duplamente qualificado, vai ser um crime de 12 a 30 anos também. Mas ele nunca vai poder ter uma pena de 12 anos. Por quê? Porque daí você vai ter uma pena mínima de 12 por uma qualificadora, e a qualificadora que sobra você vai ter que jogar em algum momento da dosimetria, que pode ser uma agravante, que pode ser uma causa de aumento, que pode ser na primeira fase nas circunstâncias judiciais. E isso vai te afastar do mínimo legal. E mais, arrisco dizer que isso vai afastar de uma forma um tanto significativa. Não vai ser tipo 1 mês a mais pela qualificadora, porque as qualificadoras são eleitas pelo legislador como coisas muito significativas. Vejam no homicídio, que é um exemplo aqui, mas o homicídio simples tem uma pena de 6 a 20 e o qualificado de 12 a 30. Então, a qualificadora, ela dobra a pena mínima. Ela significa 6 anos de diferença. Então, se eu tenho 2 qualificadoras, não estou dizendo que essa segunda também vai valer 6. Mas estou dizendo que vai sopesar na pena e estou dizendo que vai sopesar de uma maneira significativa, porque é algo reconhecidamente pelo legislador como significativo, ok? Então, sim, as qualificadoras são todas sopesadas, mas não exatamente com o mesmo valor todas. Então, acho que é isso a pergunta que tinha sido feita, né? Marion, na questão ainda do atenuante, a confissão, eu queria a sua opinião em relação à confissão sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da confissão em relação ao atenuante. Qual o seu posicionamento? Olha, eu adoro esse tema da confissão. Agora a gente tem só 4 minutinhos. Eu tenho muita coisa para falar da confissão, assim, dá para discutir muita coisa mesmo. Mas dá para fazer uma live inteira sobre confissão, né? Não vou nem lançar essa ideia, mas que daria. A questão é que a confissão, para mim, é constitucional, só que não pelas razões históricas da confissão. A confissão, historicamente, representava algo muito relacionado à religião. Tanto que, por exemplo, se a gente peca, Maria, a gente vai na igreja, a gente confessa e a gente tem que pagar uma penitência. Não à toa o direito penal tinha uma ligação muito grande com o pecado, né? com uma origem religiosa mesmo. E aí, por muito tempo, a confissão ficou sendo essa expiação desse pecado. E aí o sujeito ia para a penitenciária.
Isso eu acho que é inconstitucional. Eu acho que a confissão não tem a ver com uma questão de hombridade, com assumir o erro, com uma questão religiosa. A confissão, ela é um direito subjetivo desse réu, que é um benefício que ele tem se ele resolver colaborar. Ponto. Então, assim, colaborou, tem direito à confissão. E não tem nada a ver com essas questões religiosas ou subjetivas. Isso eu acho que é inconstitucional. A confissão, enquanto contribuição, eu acho que é constitucional e é válida, é devida, assim, vamos colocar. Okay? Marion, tempo de responder, eu iria te perguntar sobre os critérios da temporalidade e da reincidência dos antecedentes. Se ainda dá tempo de responder o nosso... eu não sei, porque quando dá, pela minha pouca experiência tecnológica, quando dá 1 hora, a live cai, tá? Então, assim, se eventualmente a gente sumir, é por isso. Mas o que eu posso dizer é que a temporalidade da reincidência, ela está em lei, é 5 anos do cumprimento da pena, ou da extinção da pena. Os antecedentes não têm essa temporalidade pela lei, mas o STF e o STJ estão recentemente reconhecendo que deveria ter um critério temporal e que, portanto, se é antigo demais o antecedente criminal, ele deveria ser apagado pelo direito ao esquecimento. Então, se vocês, como advogados, têm clientes que têm uma condenação muito antiga, aí vale a pena invocar esse direito ao esquecimento para que se consiga, quem sabe, fazer apagar esses antecedentes criminais. Respondendo muito rapidamente, acho que é isso. Respondendo indo aqui, porque senão a gente não vai conseguir salvar. Então, eu já vou me despedir. Okay. Foi muito bom. Nós aqui estamos muito felizes com seus esclarecimentos riquíssimos e brilhantes. Doutora Marion, muito obrigada. Imagina, foi um prazer. De Direito Penal da OAB daqui de Pernambuco, muito obrigada por ceder. Estou à disposição. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Um beijo grande a todos que nos assistiram. Fiquem bem e até a próxima. Um beijo. Beijo.